nosso próximo painel, ele trata das regulamentações e garantias dos direitos do cidadão em tempos de Insurtech. Chamo ao palco o mediador do painel, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, Jorge Nasser. Por favor, Jorge Nasser. Também aqui no palco, por favor, nossos palestrantes, Joaquim Mendanha de Ataídes, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. José Antônio Figueiredo Almassa, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ASF. Com a palavra, então, para fazer a mediação desse painel, ele que é o diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, Jorge Nasser, por favor. Por favor, senhores, vamos sentar, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que, antes de mais nada, é um momento também de agradecer. Nós estamos aqui na presença de duas autoridades que, sem dúvida nenhuma, vão somar muito nessa discussão, porque quando falamos em inovação, normalmente imaginamos inovações disruptivas. Essa é a tendência que nós temos no mercado. Então, toda inovação vai revolucionar o mercado, vai transformar o mercado, vai ser uma nova Airbnb, vai ser uma nova Netflix, um novo Uber. E, na realidade, nós temos o desafio também, principalmente no mercado segurador, de termos um olhar mais voltado para aquilo que é inovação incremental. E essa inovação incremental passa necessariamente pela revisita de processos, de produtos, de relacionamento e, fundamentalmente, o olhar da regulação dentro dessa realidade, que é fundamental quando nós falamos desse cenário onde aparecem várias opções, várias respostas. Nesse cenário específico, nós temos três áreas que talvez sejam as mais importantes quando se fala em inovação e no relacionamento com os nossos clientes. É o cenário que mostra, de fato, aquilo que é conveniência, e isso está diretamente relacionado com a inovação, aquilo que está voltado à segurança e aquilo que está voltado à sustentabilidade. Quando falamos da questão voltada à questão específica de conveniência, nós estamos nos remetendo à relação de consumo, à praticidade, aquilo que o cliente faz de uma maneira mais fácil. Quando falamos da questão de segurança, já começamos a falar de tecnologia propriamente dita. Aquilo que aumenta numa plataforma essa segurança da transação, aquilo que faz mais conveniente, mais prático essa a transação. E quando falamos em sustentabilidade, aí sim, necessariamente, nós temos que ter esse olhar da regulação, do regulador, onde a partir disso nós conseguimos ver numa questão, já com a visão de sustentabilidade do modelo, do mercado, aí sim a importância de investir na inovação, mas a inovação, como nós falamos anteriormente, com responsabilidade. Então aqui nós estamos recebendo Joaquim Mendanha de Ataídes, superintendente da Superintendência de Seguros Privados SUSEP. Muito obrigado, Mendanha. José Antônio Figueiredo Almassa, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão de Portugal. Muito obrigado pela presença também. Eu vou pedir só para trazer o currículo deles, porque, como é tudo inovação, sumiu do iPad aqui ele. Então, por favor. Não, acho que a secretaria tem ali, né? Ou nós vamos pular, depois a gente fala com mais detalhe aqui, mas sumiu dali, eu estou tentando... Mas vamos lá. Bom, nós vamos começar então, e eu vou pedir a gentileza então, para Almassa, o Joaquim Mendanha, começar então com a sua explanação. Depois da explanação, vamos à explanação do senhor Almassa e depois aí abrimos então para perguntas e respostas. 20 minutos para cada um, 15 minutos para perguntas e respostas. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia.
Muito bem. Queria, primeiramente, cumprimentar e agradecer aqui o convite, parabenizar pelo empreendedorismo aqui do Gustavo, do CQCS, nesse Insurtech Inovação. Acho que quando ele veio me procurar, eu, de primeira hora, junto aqui com o colegiado, nós entendemos essa importância de debater este importante tema aí que circula hoje nos negócios, tanto da área de seguros, enfim, da área financeira, a Insurtech, e também daquilo que eu vou falar muito breve aqui, do que a SUSEP vem fazendo nesse segmento. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Gustavo pelo convite. Cumprimentar aqui todos os seguradores, vejo aqui também representantes de sindicatos corretores, pessoas de empresas de inovação, a imprensa especializada, e queria cumprimentar em especial, vocês me permitam aí rapidamente, o meu colegiado que se faz aqui com 100% de presença, aqui na pessoa do Dr. Paulo dos Santos, nosso diretor de administração, Dr. Carlos de Paula, aqui da área de conduta, que inclusive coordena a área da Comissão de Inovação da SUSEP, Dr. Icro, nosso diretor de solvência, cuida da segurança, da solidez das empresas, e Dr. Marcelo Rocha, que cuida aí das autorizações do setor. Queria também cumprimentar Gustavo Caldas, aqui da área internacional, o Carlos Gonçalves também, da CGCOM, a nossa área da Procuradoria também, que se faz presente aqui, o nosso procurador-chefe, doutor Augusto, e o doutor Penido, enfim, para se ver um pouco dessa importância que esse setor, essa questão da inovação para a SUSEP. E aproveitar também, parabenizar esse colegiado e na pessoa também de todos os servidores, porque o órgão regulador, ele é sempre testado, ele é sempre questionado, né? E muitas vezes você tem que arbitrar, você tem que dar a última palavra e você é instigado principalmente nas grandes mudanças. E este colegiado, ele enfrentou e vem enfrentando todas essas situações, não só de inovação, mas inúmeras que a SUSEP, nos últimos 2 anos, desde que eu assumi, vem discutindo. E esse colegiado, ele enfrentou com muito arrojo, com muita sabedoria, com muita parcimônia, mas também com muita coragem. Então, eu queria agradecer também aqui de público a esse colegiado e os servidores da SUSEP que também entenderam aí essa missão da responsabilidade que o órgão regulador tem nesse momento, tanto para o mercado, mas principalmente também para o país. Bom, tecnologia, vamos lá. Muito bem. Bem, deixa eu ver se volta aqui. Eu queria, antes de falar um pouco do contexto do que a gente tem hoje no Brasil. Me desculpe, perdão, queria cumprimentar aqui nosso regulador, aqui, o Almassa, um amigo já aqui do Brasil, nosso superintendente lá da ESF de Portugal, e dizer que é um prazer, uma honra estar recebendo aqui, Almassa, você aqui, um conhecedor do mercado de seguros mundial, mas também aqui muito da América Latina. Muito obrigado aí pela presença. Bom, na verdade eu queria passar um contexto aqui agora um pouco, antes de entrar, que são os dados do IBGE, a população brasileira marca mais de 208 milhões, população econômica ativa pela ordem de 90 milhões de indivíduos, 3 milhões de desempregados, um grande desafio ainda para o governo, para a sociedade, projeção que 2060, importantíssimo isso, haja mais idosos do que jovens no Brasil, e a população, enfim, está envelhecendo, né? Os dados da SUSEP, participação hoje no seguro do PIB de apenas 3,6%,
Total da arrecadação no mercados hoje, do período de janeiro até maio desse ano, de 99 bilhões. Enfim, ainda nós temos ainda diversas pessoas ainda sem acesso aí ao seguro, enfim. Eu fiz apenas esse preâmbulo aí para poder entrar no tema, que nós detectamos aí que nós precisamos de esse conjunto de informações para que nós possamos falar das oportunidades, desafios e eventuais riscos desse setor, né? Bem, o Estado brasileiro vem trabalhando nesse sentido, mas chegou a hora que eu acho de darmos aí um salto em inovação, e não iremos, realmente, sem a inovação, nós não iremos avançar. E nós elencamos aqui, eu elenquei em 3 pontos chaves para que nós possamos falar sobre as condições necessárias para atender a indústria e, principalmente, o senhor consumidor, em um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento. E o primeiro deles é o aumento da cultura do seguro. As pessoas precisam ter mais informação aí, de qualidade sobre os produtos que ela vai adquirir. A SUSEP tem trabalhado aí com o CONEF, juntamente com a CNSEG, FENACOR, Escola Nacional de Seguros, no desenvolvimento da cultura dos seguros no país, né? Inclusive, a partir de janeiro, eu assumo essa presidência do CONEF, onde que nós vamos desenvolver diversas ações para levar o conhecimento aí ao consumidor e um esclarecimento do que ele precisa comprar, de que forma ele pode comprar. E a segunda condição é a melhoria das condições de consumo dos produtos de seguros diante do quadro socioeconômico brasileiro. Por isso é que eu me refiro aos mecanismos que possam contribuir com a diminuição dos custos do produto. Eu acho que aí que é uma inovação que a gente pode trazer com as ferramentas que nós vamos aqui depois estar discutindo com mais tempo aqui. Eu acho que sim, até aproveitando a apresentação anterior, que eu acho que com a inovação nós podemos trazer, sim, mais transparência e possivelmente talvez um menor custo nas condições de consumo para o segurado, que é o que a gente sempre busca. E o terceiro ponto é a acessibilidade, que é o acesso, aí sim, de forma rápida, clara e fácil, sem esquecer, é lógico, que o Brasil é um país continental, né? Então, hoje nós temos a distribuição de seguros aqui, 87% feita hoje somente por corretores de seguros, que têm aí, sob sua responsabilidade, uma trajetória de sucesso muito grande na elevação aí do conhecimento do seguro, e tenho certeza absoluta, eu sou muito questionado sempre em todos os seminários sobre isso, tenho certeza que o corretor de seguros vai continuar sendo protagonista, como até protetor aí dos dados da informação, mas é lógico que nós vamos ter hoje, e o corretor vai ter que usar essas ferramentas para que ele possa ter acesso mais à sua base de cliente e aumentar ela, levando aí a proteção e segurança para o segurado. Bom, esses são aí os 3 pontos chaves que a SUSEP entende que são fundamentais para o amadurecimento do mercado de seguros. E eles vão ao encontro de 3 pilares que estabelecemos para a minha gestão. A primeira é o aperfeiçoamento do ambiente regulatório, ou seja, questão também de solvência. Não adianta que nós fazemos um mercado mais aberto, um mercado mais amplo, um mercado competitivo, se nós não temos aí a questão da solvência. Todos sabem, o segurado, ele compra uma apólice de seguro comprando uma promessa de. Então, ele precisa ter aí, no ambiente, realmente, a solidez do que ele está comprando, principalmente para uso aí a longo prazo. O fomento, que eu acho que é o que a gente também vem trazendo com as comissões técnicas, discutindo diversas ações aí com o setor, e
ao longo desses 2 anos, nós avançamos muito em diversas, tanto resoluções em áreas aí, auto popular, capitalização, resseguro, enfim, diversas ações para que a gente possa realmente criar um ambiente favorável para o aumento aí dos negócios, da produção, e do aumento de proteção para o consumidor, que é isso que tem a SUSEP como base. E o último, que acho que tem muito a ver aqui, que é a questão da desburocratização, e aí tem tudo a ver com a inovação, né? Diante muito disso, é que nós também entendemos que nós temos que ter uma relação mais direta com os nossos regulados, para criar também um ambiente, um custo também de regulação menor, para que isso também possa reforçar, enfim, reportar nos produtos em que as companhias de seguros aí vão comercializar. Bom, olhando essas demandas, é impossível dizer que sem a tecnologia, sem a inovação, nós conseguiremos avançar. E destrinchando cada um dos pontos que eu destaquei, o que eu quero destacar aqui alguns pontos que já foram feitos pela SUSEP. Eu já repeti aqui do CONEF, que no próximo ano eu vou presidi-lo. Do ponto de vista de custo de produtos, ainda é muito trabalho pela frente. Mas eu chamo ele de pai aqui do microseguro, o Velasquez. Nós estamos trabalhando muito hoje, acho que será a próxima comissão que nós estamos desenvolvendo, que é a questão hoje do microseguro, que, na verdade, é um instrumento, acho que, fundamental para que o seguro alcance aí as camadas menos favorecidas da população, ou seja, é uma pauta permanente dentro da autarquia. E, reprisando aqui também a questão do que já foi feito, normativos do seguro popular de automóvel, que tem a ver também com essa questão de inovação. Nós detectamos, senhores e senhoras, no mercado marginal, em torno aí, de mais de 10 empresas que não só operavam no mercado marginal de automóvel, mas também no de vida, de residência, ou seja, e usando algumas delas canais aí de online, ou seja, esses canais alternativos. Então, isso é muito para o órgão regulador, isso é um alerta muito importante. Mas agora, com a aprovação do projeto 3139, aí, que esperamos esse ano ainda, o máximo no ano que vem, o CNSP vai regular essa questão e colocar algumas travas, enfim, dentro desse sistema. Bom, e aí podemos falar também do seguro funeral, VGBL, PGBL, enfim, diversas ações de fomento nós estamos aí colocando hoje dentro da SUSEP. Em relação à acessibilidade, eu acho que talvez ainda o mercado, o setor, ele ainda está estudando e entendendo, mas o grande marco, e vem a ser talvez uma virada dentro da autarquia, é a aprovação aí da Resolução 359, que trata das operações de seguro e previdência por meios remotos. Foi um marco da nossa gestão, é um marco da nossa gestão. Enfim, eu acho que nós avançamos muito com essa resolução, discutimos inteiramente com o setor, e eu acho que o CNSP, a SUSEP e o CNSP realmente conseguiram abraçar isso, dando essa possibilidade, sim, da gente começar a discutir aí agora com mais tranquilidade, com uma resolução pronta, esse mercado que agora nos abraça. E a SUSEP aqui, a sua área internacional, o colegiado, eles têm aí também nós temos viajado o mundo inteiro, seja com a IAIS, a SAL, participado, enfim, das ações, para que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo, enfim, para que a gente possa aplicar aqui no Brasil. Mas o que
queria deixar aqui claro é que a SUSEP ela está bem, se vamos olhar aí o mundo, a SUSEP avançou muito aí nos últimos anos, em todas as áreas, mas principalmente nessa área de inovação, e tenho certeza que essa resolução 358 ela é um marco de divisão aqui dentro do setor para discutir. Bem, e todas essas ações, nós chamamos agora de primeira onda. Foi quando houve o fato dessa necessidade de estruturar essas iniciativas. A gente estava um monte de coisa acontecendo, e, como eu disse, o órgão pressionado, e a gente precisava, então, nós, pecamos, assim, olhamos em a segurança e da proteção do próprio mercado e dos seus consumidores. A segunda onda é essa inovação da tecnologia pode ser bem para a sociedade, para a sociedade da sociedade em que nós não abrimos mão da segurança e da proteção do próprio mercado, como eu disse. E essa segunda onda, ela pode ser dividida em dois momentos. O primeiro, de observação, em que a chegada das novas tecnologias também implicam na chegada de ameaças. E, nesse caso, estamos falando sempre dos chamados riscos cibernéticos, e a SUSEP também vem estruturando esses riscos. Nós não podemos deixar de citar que estamos em um momento de mudança em relação à política de proteção de dados, e que vem um movimento europeu, que eu acho que o nosso regulador português vai falar, e um segundo momento, quando a SUSEP caminha alinhada aos outros órgãos de supervisão, fazemos parte do COREMEC, como eu já disse, com a CVM, Banco Central, o PREVIC, na construção de um ambiente saudável regulatório para todas essas empresas controladas, para que evite aí o maior número de arbitragem regulatória. Bem, por fim, essa terceira onda, que eu queria dar mais ênfase nela, deixar muito claro, no nosso começo da nossa gestão, nós fomos até um pouco, como eu disse, criticados, dizendo que a SUSEP ela não era ou não estaria a favor da inovação. Não, muito pelo contrário. O que a gente deixa claro aqui é que nós estamos num mercado altamente regulado. Um mercado que ele tem regras. Então, claro, nós precisamos rever algumas regras. Estamos fazendo. A Resolução 358 ela é um marco nisso. E outras ações que a Comissão de Insurtech e outras que o colegiado está preparando. Mas nós precisamos aí entender que nós não estamos tratando de um produto, nem de óculos, nem de uma roupa, nem de um táxi. Nós estamos tratando aqui de proteção. Nada adianta você vender, você ter acessibilidade, se você não tem as regras, se aquele consumidor que está comprando, ele pode não ter aquela proteção no futuro, que é a questão da solvência e outras coisas. Então, a SUSEP, sim, ela está inteiramente aberta à discussão, e prova disso, essa participação aqui em peso do nosso colegiado, também dos nossos servidores. Entendemos que isso veio para ficar e nós precisamos caminhar. Mas, um mercado disruptivo com responsabilidade. Nós não vamos aí ultrapassar nenhuma fronteira que possa colocar em risco tanto o setor e, principalmente, a questão do nosso segurado, que acredita nesse setor. Enfim, dessa terceira onda, nesse caminho que eu queria caminhar para encerrar, que eu queria me dirigir aqui, principalmente, não só ao setor de seguros, mas aquelas empresas hoje que circulam e hoje na inovação, na Insurtech, e que a gente pudesse aí estar com vocês discutindo na nossa comissão aí de inovação, qual o caminho aqui agora que a gente possa fazer, enfim, para contribuir com esses produtos e serviços. Nós precisamos dessa tecnologia. Então, eu acho que nós estamos abertos a isso, é o que eu queria aqui deixar para encerramento, da importância que se tem hoje para a autarquia
o trabalho que essas empresas têm. Então, eu queria aqui deixar à disposição, vou ficar à disposição para responder algumas perguntas. Peço desculpas porque o que saiu ali não é o que está escrito aqui, então eu tive que, desculpe aqui o ato falho, mas eu queria mais uma vez agradecer aqui ao convite e vou estar à disposição aqui para responder aqui as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Aqui eu acho que eu vou pedir licença até para quebrar um pouco o protocolo de mediador, para registrar a importância desse relacionamento, da visão da SUSEP. E posso dizer, Joaquim, na gestão que eu fui testemunha desde 2016, é uma gestão proativa, com uma visão responsável de desenvolvimento do mercado, que abre suas portas para discutir, e talvez aí eu acho que o grande ganho disso é também a sua visão de 30 anos do mercado segurador, né, presidente do Sincor Goiás, já como diretor da FENACOR. Então essa experiência foi muito importante para abrir as portas, e aqui eu faço de público registro do empenho do time da SUSEP para desenvolvimento desse mercado, mas sempre com um olhar responsável da sustentabilidade, da previsibilidade dos negócios. Então, isso eu gostaria de público de registrar aqui. Bom, agora nós vamos ouvir, então, o nosso convidado nosso convidado José Figueiredo Almassa, doutor em Ciências Econômicas e Empresariais pela Universidade Autônoma de Madrid, com MBA em Gestão Internacional, preside a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões desde 2012, é igualmente membro efetivo do Conselho de Supervisão da IOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority, e membro do Conselho Geral da European Systemic Risk Board. Com longa experiência profissional na área de seguros, é autor de inúmeras publicações do setor. Então, eu convido agora para a sua apresentação. Ora, muito bom dia a todos. Devo dizer que é um grande prazer estar aqui convosco e vir ao Brasil e falar de seguros. E falar de seguros é sempre bom, eu gosto sempre de referir, muitas vezes as pessoas esquecem-se de qual é o papel que o seguro desempenha na economia de um país, na economia pública e na economia privada de um país. E quando falamos em seguros, temos de ter sempre presente o papel que as seguradoras têm no desenvolvimento do mercado. Se pensarmos que as seguradoras aportam, portanto, com os seus ativos que são pagos, que resultam dos prémios que são pagos pelos segurados, que têm que ser geridos, e, portanto, a seguradora tem um ciclo de produção invertido e, portanto, recebe primeiro e paga depois, e com esse dinheiro que recebe, o papel que ele tem como financiador do Estado, portanto, financia a economia dos países, financia tanto a economia pública como a economia privada, também o papel que o setor segurador tem no emprego, na criação de emprego, tanto seja direto ou indireto. Se pensarmos no volume de emprego que é criado, que são os empregados das seguradoras, os corretores, os mediadores, as oficinas que trabalham para reparar os carros, os hospitais que trabalham para as seguradoras, portanto, o emprego direto e indireto que o setor segurador gera é importantíssimo num país. Da importância que eu considero que é sempre bom relevar e chamar a atenção o papel que o setor tem. E, por outro lado, e já agora, também não quero demais lembrar, se nos lembrarmos da crise financeira que vivemos nos últimos anos, assistimos à falência de muitos bancos, ou outros que não faliram foi porque o Estado pôs dinheiro, emprestou dinheiro, de seguradoras não ouvimos falar de nenhuma. Portanto, as seguradoras tiveram problemas também. Eu sei que alguns estão a pensar na AIG, mas a AIG, os problemas que teve foi resultante do negócio bancário que teve a fazer e não do negócio propriamente segurador. Portanto, é bom que nós nos detenhamos neste aspecto. Outro ponto também
e o meu colega Joaquim, e eu peço desculpa, não cumprimentei também, e o meu colega da mesa, mas estar aqui na vossa presença, eu entusiasmo-me logo, começar logo a falar de seguros, e portanto as minhas desculpas, é sempre um gosto de estar com o Joaquim, que já nos temos encontrado mais que uma vez em várias sessões junto da SUSER. O que é que eu vos ia falar? Portanto, o tema é a regulamentação e garantia de direitos dos cidadãos em termos de InsurTech. Eu, portanto, trouxe uma apresentação, portanto, para vos guiar. Portanto, eu sei que se eu falar em português de Portugal, alguns costumam apanhar, como eu não falo português do Brasil, né? Então eu vou projetando isto e vou acompanhando, mas não vou seguir totalmente o que ali está, irei falando sobre os vários temas. Portanto, se repararem, e já agora eu vou fazer uma comparação, portanto, aquilo que se está a passar na Europa nesta matéria, e por vezes, eu dos anos que andei pelo Brasil a dar aulas de doutorado e de mestrado, recordo-me sempre de perguntar, quando se diziam, e o Joaquim referiu-se, o país, de vender, portanto, no país inteiro com esta dimensão, há que utilizar estes novos meios tecnológicos. E eu, a análise comparada que vou fazer e os exemplos que eu vou dar da Europa, não é nada mais adequado do que se não falar neles aqui no Brasil. Se vocês pensarem, não sei se já pensaram nisso, quantos quilómetros tem a BR, que acho que é a BR-30, vai de Porto Alegre a São Luís do Maranhão, quantos quilómetros tem? 5.300, 400, ok? Sabem quantos quilómetros são de Lisboa a Moscovo? 5.600. Portanto, quando falamos de fazer negócio no Brasil, e aproveitando o exemplo que o Joaquim deu, portanto, da dimensão do país, portanto, ao falarmos daquilo que se está a fazer na Europa, estamos a falar de uma coisa que é comparável com o Brasil em termos de dimensão para fazer negócio, não é? Bem, então, a minha apresentação, se podem reparar no painel, ou na planilha, não é? Portanto, não é bem planilha, portanto, isso é quando é um Excel, não é? Que isso aqui é planilha. Na apresentação, tem uma primeira introdução que eu irei fazer, depois tem uma segunda parte em que dou-vos a perspectiva europeia. A perspectiva europeia tendo por base um plano de ação que a Comissão Europeia desenhou e, portanto, delineou sobre aquilo que são os fintechs. E também faço uma abordagem sobre aquilo que foi feito recentemente na IOPA, portanto, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões Europeia, onde foi criado um grupo de trabalho, uma task force sobre o InsurTech. Portanto, a Comissão Europeia criou umas linhas de ação que eu vou desenvolvê-las sobre o fintech e depois a IOPA desenvolveu também linhas de ação sobre os InsurTechs, portanto, a aplicação ao setor segurador e às pensões. Depois, irei também dar um pequeno exemplo daquilo que é o caso português. Portanto, o que é que estamos a fazer em Portugal relativamente a esta matéria. Isto agora... Pronto, ok. Portanto, a primeira parte eu já falei. Entrando agora na segunda, portanto, sobre o que é o conceito de InsurTech, portanto, pus aquela apresentação, mas irei fazer uns comentários que obviamente irão reparar que irá tocar naqueles pontos. Portanto, como todos sabemos, os modelos de negócio nos últimos anos têm vindo a sofrer grandes alterações como resultado do grande desenvolvimento e da proliferação de inovações financeiras e também da evolução da tecnologia, ou seja, daquilo que nós conhecemos como a transformação digital. Neste contexto, têm surgido muitos conceitos novos, incluindo o conceito de InsurTech. E no âmbito dos trabalhos que têm estado a ser desenvolvidos a nível europeu, considera-se, e portanto no âmbito da IOPA, que o conceito de InsurTech abrange a inovação no domínio dos seguros e das pensões, baseados na tecnologia, independentemente da natureza ou dimensão do prestador de serviços.
E quando falamos de InsurTech, incluem-se modelos de negócios, aplicações, processos ou produtos. Atualmente, o principal desafio que se coloca é aos supervisores financeiros, e respeitando aos supervisores e reguladores financeiros, é de garantir o equilíbrio adequado entre a promoção da inovação financeira, ao mesmo tempo que se assegura a estabilidade do setor financeiro e a proteção dos consumidores, que também já foi referido pelo Joaquim, que há que proteger os consumidores pelas características próprias do negócio. Ou seja, temos que proteger os tomadores de seguros, temos que proteger os segurados, temos que proteger os pensionistas, temos que proteger os sinistrados, portanto é essa a função que devemos garantir. Ora, tudo isto apresenta oportunidades. Há um conjunto de oportunidades que derivam daqui. Eu identifiquei quatro tipos de oportunidades. Por um lado, produtos mais flexíveis e, portanto, devem ser transparentes e adequados ao dia-a-dia. Isto aqui, por exemplo, quando nós falamos nos seguros Pay As You Live, no caso de seguros de vida, ou no caso do seguro automóvel Pay As You Drive, portanto, eu pago em função daquilo que eu utilizo o carro. Portanto, os consumidores, com isto, têm prémios de seguros adaptados ao seu estilo de vida e também aos hábitos de alimentação mais saudáveis, uma condução mais cuidadosa e, portanto, os prémios têm em conta, portanto, todos estes desafios. Por outro lado, das principais oportunidades que eu identifico tem a ver com os meios de distribuição de produtos seguros mais simples, mais rápidos e com boas práticas. Consumidores, principalmente aqueles mais novos, procuram soluções cada vez mais simples, rápidas, práticas, o que isso é-lhes permitido graças aos novos canais de distribuição. Novos produtos adaptados à era da digitalização, portanto é outra das oportunidades. A transformação digital, a conectividade constante acarreta alguns riscos e, no caso do setor segurador, existem e constituem uma oportunidade de negócio, como é o caso dos seguros para cobertura dos riscos cibernéticos. Outra oportunidade tem a ver com maior eficiência através do aumento da automatização de alguns componentes do processo de negócio. A utilização de Data Analytics pode agilizar algumas tomadas de decisão, nomeadamente as componentes da subscrição, da gestão dos riscos. Contudo, a intervenção humana será sempre necessária, de modo a garantir que o direito dos consumidores seja devidamente assegurado. Ora bem, vou-me referir agora, portanto, ao plano de ação da Comissão Europeia sobre as fintechs. O plano de ação, que tem um subtítulo, que diz que é o rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador, e naquilo que diz respeito a este plano, que foi publicado este ano, no dia 13 de março deste ano, com este subtítulo, não é, de rumo a um setor europeu mais competitivo e inovador, aplica-se a todo o setor financeiro europeu, incluindo o setor segurador, os fundos de pensões, mas também a banca e os mercados de capitais. Este plano de ação tem 3 objetivos fundamentais: permitir os avanços da tecnologia em benefício da economia, dos cidadãos e da indústria da Europa, fomentar um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador, assegurar a integridade do sistema financeiro europeu. O documento tem várias partes, que pode ser consultado, e para cada uma dessas partes a Comissão Europeia identificou um conjunto de ações a desenvolver. Como já me fizeram sinal, já gastei 10 minutos, eu vou acelerar um bocadinho mais e vou passar já aos planos de ação. Planos de ação da Comissão Europeia. O primeiro plano de ação, que está definido pela Comissão Europeia, é aumentar a concorrência e a cooperação entre os intervenientes no mercado através de normas comuns e de soluções
interoperativas. Ora, o mercado de tecnologia financeira em toda a União Europeia não pode atingir plenamente o seu potencial se não forem elaboradas normas que aumentem a concorrência, melhorem a sua interoperacionalidade e simplifiquem a troca de dados entre os vários intervenientes do mercado e o acesso aos mesmos mercados. No entanto, estas iniciativas devem respeitar outros requisitos legais e regulamentares em vigor no espaço europeu, como a Diretiva dos Serviços de Pagamentos e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. A Diretiva sobre o Serviço de Pagamentos é uma diretiva que foi transposta para os países este ano, que é conhecida pela PSD2. Quando falamos em siglas, temos que pensar um bocadinho. Portanto, é a Diretiva dos Pagamentos. E depois o outro regulamento que iremos falar amanhã, que é o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Outra das linhas de ação da Comissão Europeia é facilitar a emergência de modelos empresariais inovadores em toda a União Europeia por meio de facilitadores da inovação. E nos vários países da União Europeia temos assistido ao desenvolvimento de várias iniciativas destinadas a promover e facilitar a inovação financeira. Dentre essas iniciativas, podemos destacar as Innovation Hubs, portanto, que dão assistência às empresas que não estejam acostumadas a lidar com a regulação do setor financeiro, orientando-as naquilo que diz respeito às regras aplicáveis à sua atividade. As Regulatory Sandbox, em ambientes controlados, são ambientes controlados para testar inovações financeiras, que obedecem a determinados critérios. Tipicamente, numa regulatória sandbox, são aplicadas versões simplificadas das regras, ao mesmo tempo que se assegura a proteção dos vários agentes envolvidos. Caso as entidades pretendam posteriormente atuar no mercado regular, então terão de cumprir todos os requisitos aplicáveis à atividade. Outro dos facilitators é os Innovation Accelerators. Portanto, neste contexto, um conjunto de autoridades públicas suportam atividades das entidades privadas e criam um fórum para startups e incumbentes. Já ouvimos falar logo na apresentação inicial de hoje. Isto tem por objetivo trocar recursos, know-how e experiência, cooperando na fundação e desenvolvimento de soluções inovadoras. Outra das linhas de ação é avaliar a adequação da regulamentação da União Europeia e assegurar garantias para as novas tecnologias do setor financeiro. Aqui é necessário proceder a uma análise mais aprofundada do quadro jurídico dos serviços financeiros, a fim de se avaliar aquilo que podemos chamar a neutralidade tecnológica e a sua capacidade de adaptação às inovações no domínio da tecnologia financeira, ou determinar se esse quadro deve ser adaptado para esse efeito. Paralelamente, importa assegurar o respeito dos requisitos e das disposições legislativas em matéria de estabilidade financeira, proteção dos consumidores e dos investidores ou até do branqueamento de capitais. Outra da linha de ação da Comissão tem em eliminar os obstáculos aos serviços de cloud computing. A computação em nuvem pode aumentar a eficácia da infraestrutura digital, que está na base dos serviços financeiros, em especial porque permite a redução dos custos associados. Também já ouvimos falar nisto na intervenção do Joaquim e logo na primeira intervenção também. No entanto, a questão da computação em nuvem, ou cloud computing, levanta várias questões, em especial do ponto de vista da supervisão. E os reguladores aqui ficam preocupados com isso. Apesar de que o regime regulatório é aplicável às empresas de seguros, no caso da Europa, com Solvência 2, e no caso do Brasil, que já tem uma adaptação ao Solvência 2 também, parcial, não total ainda, porque não tem os pilares todos ainda, mas já está no caminho. E esta regulamentação do Solvência 2, que entrou em vigor na Europa em 1 de janeiro de 2016, já tem obrigações e
é bastante densa naquilo que diz respeito à subcontratação e, na verdade, o plano de ação que algumas das medidas estão em marcha, na perspectiva dos supervisores, tem algumas preocupações e sentimos alguma preocupação com eles. Outra das linhas de ação é de favorecer a aplicação da tecnologia financeira através de iniciativas da União Europeia em matéria de blockchain. Portanto, o blockchain, já também ouvimos falar, portanto, é uma tecnologia que está muito em voga. Tecnologias que são suscetíveis de conduzir a um avanço importante e que irá mudar de forma a trocar e validar, partilhar as informações. E aqui, e neste sentido, é necessário uma colaboração aprofundada entre os operadores históricos, os inovadores e as entidades reguladoras para assegurar o êxito e tirar partido da execução das aplicações mais promissoras. O seu âmbito de aplicação potencial é bastante vasto e deve ser acompanhado de perto. Neste sentido, a Comissão Europeia pretende desenvolver uma estratégia global que tenha em conta todas estas implicações jurídicas, abrangendo todos os setores da economia, incluindo a viabilização de aplicações de tecnologias financeiras e de tecnologias regulatórias dentro da União Europeia. Outra das linhas de ação é reforçar as capacidades e os conhecimentos das entidades reguladoras e das autoridades de supervisão num laboratório para as tecnologias financeiras. Muitas vezes, como todos sabemos, os supervisores mostram-se relutantes em participar em iniciativas patrocinadas pela indústria ou por prestadores de serviços. Para o efeito, a Comissão Europeia decidiu criar este laboratório que irá permitir trocar impressões entre as autoridades de supervisão num ambiente neutro. A primeira sessão deste laboratório ocorreu este ano, em junho, e foi dedicada ao cloud outsourcing. Felizmente, da nossa parte, da parte da Autoridade de Supervisão de Seguros de Portugal e da SUSEP, está aberta a dialogar e tem vindo a praticá-lo com todos os intervenientes. Portanto, existe uma abertura, porque, nesse sentido, deixe-me que vos diga uma coisa, que é, olha, se nós nos fecharmos na Torre de Marfim, supervisores, não dialogamos com o mercado, não dialogamos com os fornecedores de outsourcing, não participamos no mercado, um dia, quando tivermos de fazer supervisão, estamos totalmente fora dele e não percebemos o que é que se passa. Daí a importância desse envolvimento dentro deste mercado e não perder de vista estas linhas de ação. Outra linha de ação da Comissão Europeia quer reforçar a segurança e a integridade do setor financeiro. Isto é uma preocupação, porque, como sabem, com a crise financeira que vivemos na Europa, isto é uma preocupação grande da Comissão Europeia. E aqui, a cibersegurança é outro dos grandes temas da atualidade que vem sendo discutida. Portanto, a natureza, por vezes, transfronteiriça das ciberameaças exige um grande grau de harmonização dos requisitos e das expectativas nacionais em matéria de regulamentação e de supervisão. Dado que o setor financeiro depende cada vez mais do digital, é essencial assegurar que o setor financeiro seja seguro e seja resiliente. Depois há um conjunto de ações que a Comissão Europeia, portanto, propõe, mas isto, se vocês consultarem, portanto, estas linhas de ação, isto está desenvolvido e não vale a pena eu estar agora aqui a falar nelas. Vou-me referir mais concretamente agora ao grupo de trabalho que eu já vos falei na apresentação do InsurTech, portanto, este task force que foi feito dentro da IOPA. E, portanto, a IOPA criou este grupo de trabalho e tem vindo a abordar desde o princípio do ano as questões no âmbito do InsurTech. Recordo que este conceito de InsurTech é um conceito bastante alargado e este grupo de trabalho conta com a participação de vários Estados-membros, portanto, de vários países que fazem parte. Portugal faz parte desse grupo, portanto, dos 28 países
por enquanto vão passar a ser 27 quando sair da Inglaterra, não é? Portanto, o Reino Unido. Portanto, este grupo tem 12 países, nós somos uns deles que participamos. E aqui trocam-se vários tipos de experiência em cada um dos países, incluído na área da proteção dos consumidores, da estabilidade financeira, da política regulatória, da supervisão e das tecnologias da informação. Parte deste grupo de trabalho, portanto, e destes estudos que estão a ser feitos, têm por base estas linhas de ação da Comissão Europeia que eu vos referi. Dentro do grupo de trabalho da IOPA, portanto, os pontos que tratamos têm a ver com a análise temática da utilização dos Big Data, os Innovation Facilitators, os requisitos de licenciamento e o Cloud Computing. O que é que se está a fazer neste momento e que se iniciou, se não me engano, a semana passada? Foi a semana passada. Estamos a fazer, no âmbito dos países todos da comunidade, um questionário a todo o mercado, às seguradoras e distribuidores de todo o mercado, sobre a utilização dos InsurTechs. Eu vou gastar mais 2 minutos para dar aqui a perspectiva nacional. Portanto, isto, a nível nacional, portanto, nós temos um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, em que fazemos parte a Autoridade de Supervisão de Seguros, o Banco Central e a Comissão Nacional de Mercado de Valores, que é o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E aqui neste Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, nós debatemos todas as questões e as ações da Comissão Europeia, no âmbito do FinTech, cada um detalhando as suas áreas de especialidade. Por último, e para acabar mesmo, criámos, portanto, recentemente, está em fase de constituição, uma Innovation Hub, onde que é vamos chamar o Portugal FinLab, e neste Portugal FinLab, portanto, este protocolo vai ficar assinado em setembro, vai ser assinado em setembro. O que se procura aqui é oferecer às empresas, startups, bancos e seguradoras uma visão dos requisitos regulatórios que são necessários para a implementação das suas tecnologias e das inovações tecnológicas, através da promoção do diálogo com as autoridades de supervisão do sistema financeiro. E aqui trabalhamos todos em conjunto. Portanto, desta Innovation Hub, além de englobar os 3 supervisores financeiros, engloba também uma associação que é a Portugal FinTech. Portanto, a partir daí, vamos desenvolver esta Hub, que temos vindo a trabalhar em conjunto, mas que oficialmente só vai constituir no início de setembro. Fico por aqui, muito obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para qualquer questão que me queiram pôr no âmbito desta palestra. Muito obrigado. Essa é a parte que eu confesso que é mais estranha nesse momento, né? Um segurador aqui, um operador de seguros, fazendo perguntas aos reguladores, né? Normalmente é o contrário, né? A gente responde, né? Mas vamos lá. Bom, eu acho que a primeira questão aqui, eu acho que o que nós vimos até agora foi um olhar voltado justamente para a sustentabilidade do seguro, de como se consegue preservar essa longevidade sustentável dos modelos. E, a partir disso, nós somos, pelo outro lado, provocados pela inovação. É uma inovação que, às vezes, pode parecer mais rápida do que a nossa capacidade de absorvê-la, mas, fundamentalmente, eu acho que, na outra ponta, a gente deve olhar sempre o que é a inovação que é necessária, aquela inovação que realmente agrega valor para o negócio ou para o cliente, mas sempre salvaguardando, então, esse olhar de como se consegue manter a saúde desse mercado através dessa inovação. Vamos começar, então, com a primeira pergunta aqui, e ela foi formulada para Joaquim, onde a pergunta é a seguinte: a SUSEP já tem uma visão sobre o peer-to-peer insurance? É do Abel Dias essa pergunta. Bem, nós estamos dentro... É bom que agora se explique que
a Comissão de Inovação, ela está tratando de vários temas simultaneamente. Um deles é o peer-to-peer, que a gente até vê, porque nós, inclusive, estamos aí com algumas ações, como eu disse, no mercado marginal, usando aí o peer-to-peer, né? Nós, inclusive, a área de conduta já está aí nessa linha dessa empresa, ou, enfim, que está praticando. Agora, todos os assuntos, é bom deixar claro, a SUSEP ela não deixa de discutir nenhum assunto. Nós estamos discutindo, sim, essa questão do peer-to-peer dentro da Comissão de Inovação, tanto com o setor, justamente com a nossa equipe técnica lá. Mas, voltando aqui na questão da velocidade, e aí é bom que se explique, Inácia, que às vezes a velocidade que o setor tem, e a gente entende isso, ela não é a velocidade em que o regulador ele vai resolver, né? E exatamente porque o regulador ele tem a sua própria essência de solução, enfim, de solução disso. Cada circular ou uma resolução que você solta, isso muda todo um cenário, né, aí para o setor. Então, por isso, esse um pouco de cuidado, sim, na questão da inovação. Mas, sim, nós estamos discutindo o peer-to-peer. Obrigado. Almas, uma questão aqui, quais seriam os principais fatores de sucesso para a venda digital de seguros? Quais seriam os melhores exemplos internacionais? É uma pergunta do Romano, do Banco Original. Bem, a questão da venda dos produtos através do meio digital tem muito a ver com aquilo que é o consumer behavior, o comportamento do consumidor, não é? Quer dizer, neste momento, nós temos que ter presente que o digital é uma realidade, não podemos fugir dele. Se nós olharmos e se pensarmos nos nossos filhos, ou alguns que têm netos, não é? Estão agarrados ao iPhone ou ao iPad a todo momento, não é? E eu não tenho dúvidas que essa geração, quando começar a consumir, ser os consumidores, que dá um salto enorme, portanto, por essa via. Mas há um aspecto, e estamos a falar nos dias de hoje, isso aqui é importante, eu acho que a forma de fazer isso é mostrar. Primeiro, as pessoas têm que ter consciência para que é que serve o seguro e qual é o papel, o que é que o seguro pode fazer por elas, não é? Eu referi-me à importância do seguro dentro de uma economia, mas a nível individual temos que pensar que o seguro, a função que tem, até como estabilizador de uma economia familiar, não é? Porque se existir um incêndio, a casa a arder, se não tiver seguro, se calhar se não tiver dinheiro para repor a casa, portanto ficará sem casa. E o seguro aí, rapidamente, portanto, resolve e reconstrói a casa. E, portanto, há que ter a consciência da cultura do seguro. Não é? E uma das coisas que eu acho que é importante e que se desenvolva nos dias de hoje é a cultura financeira do seguro e a cultura do seguro. E aí as ações de formação financeira são importantes que se desenvolvam e onde se mostre estas vantagens. Portanto, eu penso que, não aguardando depois para a nova geração, não é? Portanto, que vai consumir, sem dúvida, os produtos pela via tecnológica, há que mostrar que... E há um aspecto importante também, e agora deixe-me que vos diga. O seguro é um negócio de confiança, sem dúvida nenhuma. E sendo um negócio de confiança, o que temos que mostrar a quem compra seguros e que possa utilizar os meios digitais é dizer que o que estão a comprar através do meio digital que é seguro, também é seguro. E quando estão a fazê-lo, se eles se sentirem segurança, que o podem fazer por essa via, também o fazem e ajuda, portanto, ao crescimento desse negócio. Perfeito, obrigado. Bom, eu tenho recebido aqui mais aviso que acabou o tempo do que perguntas aqui, mas tem várias perguntas para serem feitas. Eu não sei onde é que está o Gustavo. Posso fazer mais uma, Gustavo? Pode ser mais uma? Obrigado, hein? Então, vamos lá. Aqui, a próxima aqui é do Robson Machado, da Via Internet SA, membro do Comitê de Insurtech da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. E é para Mendanha. Quais desafios você enxerga do ponto de vista da regulamentação do setor
já que o mercado, segundo ele, o mercado brasileiro tem forte vertente regulatória, e como podemos superar esses desafios? Bom, os desafios foi um pouco que eu disse ali. Eu acho que nós temos que trabalhar muito, igual o Márcio acabou de falar, que é a educação financeira do consumo, o consumidor entender aquilo que ele precisa comprar. E a acessibilidade, que aí sim vem a questão da inovação, que vai nos dar isso. Mas eu acho que uma das principais, talvez, preocupações, e volto a dizer, esse excesso de regulação, sim, nós entendemos que algo nós temos que fazer. E eu deixei claro isso ali na minha palestra, e vou deixar claro novamente, a SUSEP, sim, ela entende que nós temos que aí, não dá para usar, fazer o igual com o diferente. A gente tem que ser diferente também. Mas vou usar essa palavra novamente, com responsabilidade, né? Então, o desafio é, talvez, o tempo em que o mercado, em que as inovações, elas têm que estar aí prontas para o consumidor, e os órgãos reguladores, né? Porque a gente está falando aqui de seguro, mas nós temos aí vários órgãos aí, nós temos aí o Banco Central também que está trabalhando, CVM, Previc, enfim, que do tempo que essa inovação realmente ela pode ter assim uma regulação um pouco mais branda, um pouco mais aí para que possa atender à velocidade. Então eu acho que o grande desafio é a gente achar um ponto de equilíbrio. Então a SUSEP está fazendo, na minha visão, na visão do colegiado, ela está fazendo a sua parte dentro do que ela realmente tem hoje de estrutura, enfim, para avançar. O corpo técnico da SUSEP, ele está dedicado muito em cima dessa parte de inovação. Então, eu acho que o grande desafio é a gente achar aí um ponto de equilíbrio, né? Eu falo sempre que não se pode, vou repetir isso de novo, não se pode comparar o produto de seguro com outros produtos. Como o Almassa falou agora, repetiu aqui, nós vendemos confiança, o setor seguros vende proteção. Quem busca o setor, ele busca proteção. Então, nós temos aí que equilibrar todos esses pilares para que, sim, eu acho que os fatos de acessibilidade e conhecimento maior de produtos que sejam de acesso, eles realmente possam estar aí diante aí da velocidade que o setor de inovação, enfim, ele precisa. Perfeito. Bom, eu acho que nós estamos chegando então ao fim dessa etapa. Agradecer imensamente aqui ao Joaquim Mendanha pela colaboração nessa discussão, ao José Almassa também. E da nossa parte, como operadores de seguro e com essa visão que nós temos desse mercado, continuamos apostando que a inovação vem para nos tirar da zona de conforto, ela vem para nos melhorar nos nossos negócios, melhorar a relação com os nossos clientes, mas aí eu acho que, como foi visto aqui, não é uma relação normal de consumo, não é um consumo imediato, e sim uma relação que é feita para durar, e para durar nós precisamos ter esse olhar da responsabilidade da inovação. Muito obrigado a todos, tenham todos aí uma ótima sequência de evento. Obrigado.